coisa linda, não é? Para a glória e a honra do nosso Deus. Meus irmãos, eu vou dar algumas instruções antes de chamarmos as crianças e seus pais. Queria ler aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. Foi um dia muito especial na vida da igreja nascente. Pedro e os apóstolos, cheios do Espírito Santo, se levantaram. Pedro falou no poder do Espírito Santo, uma mensagem tão impactante, que ele nem chegou a terminar a pregação, que as pessoas contritas, compungidas, convencidas de pecado, perguntaram: que faremos, irmãos? Assim diz o verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É o que nos ensina a palavra de Deus. A promessa é para vós e a promessa é para vossos filhos. A prática do batismo infantil remonta desde os primórdios do cristianismo. Nós temos relatos na história da igreja. Por exemplo, um dos pais da igreja, Irineu, século II, fez referência ao batismo infantil. Orígenes, que foi um outro pai da igreja, do século IV, ele foi batizado enquanto criança. Obviamente que nós temos a consciência de que nem todos os evangélicos concordam com o batismo infantil. E aqueles que não concordam com o batismo infantil o fazem também com tanta sinceridade. Em vez de trazerem seus filhos para o batismo, eles apresentam seus filhos. Mas na verdade, queridos, quando nós olhamos na prática, tanto aqueles que batizam seus filhos na infância, quanto aqueles que apresentam seus filhos, ambos têm um desejo só: o desejo de vê-los nos caminhos do Senhor, o desejo de vê-los consagrados ao Senhor, e quando chegar a idade própria, de vê-los professar publicamente a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a tradição bíblica que remontou do ao tempo do Velho Testamento e que não foi abolida no Novo, nós aprendemos isto. Inclui os filhos dos fiéis na aliança de Deus com o seu povo. Por exemplo, quando Deus fez a aliança com Abraão, ele incluiu a sua posteridade. E a gente lê, por exemplo, em Gênesis capítulo 21, no 4º versículo: Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Seria o mesmo que perguntássemos: como é que Isaque podia responder à fé? Ele só tinha 8 dias de nascido, mas ele estava sendo circuncidado na fé de seu pai. A aliança feita com o Senhor e Abraão incluía a sua posteridade. A circuncisão era o selo da fé que Abraão tinha. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que a igreja do Novo Testamento é a continuidade da igreja do Velho Testamento. Símbolos e rituais mudaram, mas a igreja é a mesma.
Por exemplo, o sábado tornou-se o domingo, o mesmo significado. Primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós observamos, a Páscoa deu lugar à ceia. A Páscoa não é uma festa cristã, é uma festa judaica, mas ela deu lugar à ceia do Senhor. E a circuncisão deu lugar ao batismo. Então, com essa convicção, nós batizamos as crianças. E basta olharmos também para a Bíblia e perceber que os crentes no Novo Testamento são chamados de filhos de Abraão. E a igreja é chamada de o Israel de Deus. Nós temos relatos bíblicos, por exemplo, Lídia, que morava em Filipos. Quando ela se converteu, a Bíblia diz que foi ela batizada e toda a sua casa. O carcereiro da mesma cidade de Filipos, foi ele batizado e toda a sua casa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz uma referência à casa de Estéfanas. Toda a casa de Estéfanas foi batizada. E eu queria concluir essa palavra lembrando que Paulo diz, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Ele diz que os filhos dos crentes são santos. Então, quando os pais trazem seus filhos para o batismo, é porque a nossa posteridade está incluída nessa aliança. A promessa é para vós, para vossos filhos. Volto a dizer o que disse no início. Aqueles que tão somente apresentam seus filhos, eles têm a mesma atitude que nós, os que batizamos as crianças. Nós temos um sonho, um desejo, uma expectativa no coração. Consagrando ao Senhor essas crianças, nós queremos vê-las crescendo na graça, no conhecimento de Jesus e no tempo próprio vê-las professando a fé no Senhor Jesus. Pois eu queria agora chamar essas duas crianças, Jaimerson Tomás Barreto Filho, está aqui com a sua mãe, e Amora Vilela Silva Figueiredo, seus pais. E o pastor Cláudio, que ainda está no último dia das férias, mas veio aqui para participar com muita alegria dessa cerimônia do batismo. Quero convidá-lo a descer conosco. Só um pouquinho, Minho. Só um pouquinho. Suênia, minha querida. Dandan, Cici. Um momento muito especial e singular na vida de vocês. Isso que está acontecendo é a obediência à promessa e à aliança do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9, visto que eu estou chegando lá de Israel, né? E esse é o texto que eles colocam na porta da sua casa, para que nunca se esqueçam disso. É a razão de vocês estarem aqui, é a razão dos seus filhos estarem recebendo o sinal da aliança. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, nos diz que ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
E ainda o capítulo 5, verso 32 diz: cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem, para que bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês possam ensinar essas verdades aos seus filhos, todos os dias, ao deitar, ao levantar, assentado, andando pelo caminho, inculcar no coração de ninho, inculcar no coração de Amora as verdades de Deus, a aliança do Senhor, a promessa do Senhor, para que eles possam ser de longos dias na vida, para que eles possam ser bênção na mão do Senhor. Vocês prometem diante de Deus e dessas testemunhas, o povo de Deus, a igreja, que farão isso, orarão pelos seus filhos todos os dias, serão testemunhos de vida para ele, amarão a palavra do Senhor, não se desviarão dela, para que eles possam ver em vocês um modelo de vida cristã. Prometem isso. Prometem ensiná-los a palavra de Deus, ler com ele essa palavra, orar por eles todos os dias, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao sentar. Prometem isso. Prometem trazê-los à igreja, para que eles, junto com o povo de Deus, possam aprender a cultuar a Deus e a amá-lo e a servir e a obedecê-lo. Prometem isso. Amém. Que Deus abençoe. Que com o selo dessa aliança, vocês possam ter a certeza no coração de que o Senhor fará prolongar os seus dias, os dias de seus filhos, os filhos de seus filhos na terra. Amém. Nós gostaríamos de chamar aqui os avós, os pais dos filhos. O presbítero Manassés, tem bisavós também, então venham. É a demonstração da aliança do Senhor. Veio Cláudia, pode vir com os seus pais também. Eis aqui o cumprimento dessa promessa de Deus. Os filhos dos vossos filhos. Amém. Depois de termos procedido o batismo, vou batizar Jamerson e o pastor Cláudio Amora. Aí depois o presbítero Manassés vai fazer uma oração de gratidão, de consagração. É muito especial tê-lo conosco aqui. E essas duas crianças têm assim, um significado muito especial também para ambas as famílias. E nós nos alegramos com vocês, viu? O Ninhozinho está resistindo aqui à água, mas nós vamos fazer, irmãos. Jamerson, filho da aliança, com alegria eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dandan, vem aqui, por favor, com Cici. Esse casal a gente acompanhou de muitos dias. Como vocês viram aqui no coralzinho, no canto com as crianças, Cici e Dandan, eles amam crianças, né? Têm trabalhado com os filhos de vocês durante muito tempo. Casal de já algum tempo, sonhando ter filhos, chegaram a ter um bebê, Samuel, que o Senhor levou. Mas eu lembro que naqueles momentos de muita dor, a gente disse que Deus vai dar um filho, uma filha, que vai trazer alegria para a vida deles. E olha aqui, a linda Amora, que benção, promessa de Deus na vida de vocês, herança do Senhor. E a gente tem uma alegria, um prazer enorme em poder colocar sobre ela o sinal da aliança do Senhor. Que Deus possa abençoar. Amora, ovelhinha de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E rogo sobre você, minha querida, a bênção do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Manassés.
Nosso Deus e bondoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Senhor. Nosso coração se enternece nesse momento, ó Deus, quando trazemos ao teu altar nossos filhos e netos, para passar a eles a fé que recebemos dos nossos pais. A fé, ó Deus, que está depositada em Abraão, nosso pai espiritual. Ó Deus, que alegria, que prazer. Graças te damos, ó Deus, por suas vidas. Graças te damos pelos seus pais. E te pedimos, meu Senhor, nesta hora, que guardes essas crianças debaixo do teu nome e da tua palavra. Ó Deus, sustenta-os neste mundo mau e preserva-os para o dia de Jesus Cristo. Meu Senhor, abençoa os seus pais, para que ensinem a tua palavra, como ouvimos há pouco, em casa, assentados, andando pelo caminho. Ó Deus, tem misericórdia deles e de nós, que somos seus avós e temos também responsabilidade sobre suas vidas espirituais. Ensina-nos, ó Deus, a conduzir-nos diariamente do Calvário, da cruz, a Abraão, ao seu voto, à sua fidelidade, à sua fé. Meu Deus, abençoa esta igreja, seus pastores, seus professores, que têm ensinado a tua palavra com fidelidade aos nossos filhos, aos nossos netos, às gerações futuras, às gerações passadas, ó Deus, para que em Cristo Jesus nós marchemos firmes até o dia da volta de Cristo. Abençoa-nos no restante desta cerimônia e do culto da mensagem da tua palavra que haveremos de ouvir. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Meus amados irmãos visitantes, que também nos acompanham pela internet, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, o livro do começo, o livro da Gênesis, terceiro capítulo, dos versículos 14 ao 24. Acompanhe atentos à leitura desse texto. Então, o Senhor Deus disse à serpente:
Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Pai Santo, Pai Eterno, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos ajude na exposição e também na compreensão, na aplicação da Tua Palavra, Pai. Vem nos fortalecer, vem nos encorajar, vem nos fortalecer, Senhor, aumentar a esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vimos no trecho passado, que vai do 1º versículo ao 13, como se deu a entrada do pecado no mundo. Nossos pais Adão e Eva desobedeceram a Deus e então comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos que com esse pecado, 3 coisas nós vimos que entraram no mundo a partir daí: vergonha, medo e vitimização. Vergonha. Por que vergonha? Porque eles haviam pecado e estavam conscientes disso. Então a vergonha, eles tentaram se esconder atrás das árvores, dos arbustos. Medo. Quando Deus chamou Adão e Eva, eles tentaram se esconder. Olha, eu ouvi tua voz, tive medo, por isso me escondi. Medo. O medo não provém da fé. O medo não provém de fazer aquilo que é certo. O medo vem de fazer aquilo que é errado. O medo procede basicamente do pecado. Em terceiro, a vitimização. Quando Deus pergunta a Adão: comeste da árvore que eu te disse para não comer? Ele disse: olha, a mulher que tu me deste. Vitimização. Adão colocou a culpa, ou achou a culpa fora dele. Ele culpou a mulher. Ele não assumiu a sua culpa. Se colocou como uma vítima. Contextualizando, vamos assim, é o sistema. É o mundo corrompido. Ele me tira do sério. Foi ela que me conduziu, foi ele que me conduziu. Porque é a situação. Eu sempre coloco fora. Chama-se vitimização. Eu não tenho a culpa. Me fizeram fazer o que eu fiz. E quando o Senhor vai para Eva, ela diz: olha, a serpente me enganou e eu comi. Eva também não assumiu, passou para a serpente. E como vimos, a serpente não tinha quem culpar, então ficou ali em cima dela mesmo. Então, hoje nós vamos ver as sentenças, as penas que Deus deu à serpente, à mulher e ao homem. Como nós vimos aqui, diferente de Adão e Eva, o Senhor chegou para o homem perguntando, a partir do 9º versículo, ele foi buscar: Adão, onde estás? Adão, onde foi que você se meteu? Em que encrenca você se colocou? E o Senhor foi perguntando para que eles percebessem aonde eles chegaram, o caminho que eles traçaram para a atual condição onde eles estavam agora, ou na qual eles se encontravam diante de Deus. Mas como você vê aqui no versículo 14, para a serpente não houve nenhum tipo de pergunta. O Senhor já chegou dando a pena.
É como se fosse, nós dizemos hoje em dia, olha, até calado está errado, então você não tem pergunta nenhuma para você. Ele já foi direto dando a pena para a serpente. Não é um texto tão fácil. Existem muitos textos da Bíblia que são extremamente difíceis, e nós estudamos e continuamos estudando sempre. E vamos estudar ainda outras vezes. Alguns se perguntam, se foi Satanás usando a serpente, por que a serpente? Por que o animal também recebeu a pena? Porque se você olhar com atenção, eu quero que você volte os olhos para o texto comigo. Você vai perceber que o Senhor diz, maldita és entre todos os animais domésticos e selváticos. Quer dizer, a pena veio aqui para o animal e também para Satanás. A serpente foi quem foi vista pelos nossos pais. Porque Satanás é um anjo, é um ser celestial. Ele não pode ser visto, pelo menos não é visto por olhos humanos. Quando diz que ele toma a forma de anjo de luz, é que ele aparece, ele vem com suas ciladas, mas não a aparecer de forma realmente visível para os seres humanos. Houve alguns momentos em que anjos apareceram, mandados por Deus, e os homens os viram, mas ali foi dentro da soberania e da vontade de Deus. Aqui percebam que há uma coisa que a gente pode ver hoje ainda. Quantos aqui gostam, são apaixonados por serpentes? Quantos aqui têm serpentes como animal doméstico em casa? Alguém tem aqui? Conquanto haja pessoas que gostem de serpentes e cobras, até encantem, que até criem, alguns vão e tiram fotos, mas via de regra, o ser humano tem medo das serpentes. Por quê? É claro que tem medo de outros animais selvagens também. Isso tudo, de maneira geral, vem por causa do pecado de Adão e Eva. Até aquele momento havia harmonia, lembremos, entre Deus e o homem, entre o homem e a criação. Mas com o pecado, tudo isso foi quebrado. Toda essa harmonia e comunhão foi quebrada. A comunhão entre Deus e o homem, e entre o homem e a criação. E aqui nós vemos a sentença que foi dada à serpente, como por exemplo, veja o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Inicialmente, quando nós vemos os versículos anteriores, houve até uma certa empatia entre a serpente e a mulher, tanto que elas conversaram. Até aquele momento, nenhum animal falou. Nenhum animal, pelo menos, falava. A gente não tem na escritura nenhum registro disso. Mas a serpente ali falou, usada pelo diabo, e houve uma certa empatia entre ela e a mulher. E começaram a conversar. Só que agora na sentença, na pena, o Senhor estabelece agora inimizade. Não haverá mais tipo de conversinha ou empatia entre a serpente e a mulher e, consequentemente, entre os seres humanos. Isso foi colocado aqui. Mas o que advém daí? Houve uma inversão. Desde o começo, mesmo antes do pecado, o homem precisava do conselho de Deus, necessitava da instrução e da orientação do Senhor, mesmo antes de ter pecado. O Senhor havia dito, olha, comam de todos os frutos, de todas as árvores, menos de um. Quando a serpente chegou dizendo, é verdade que vocês não podem comer nada? Basicamente estava colocando isso na pergunta. O veneno de Satanás na tentação. Vocês não podem comer nada, é? Vamos tentar colocar uma situação aqui para você. Teu pai, tua mãe ou teus pais chegam lá e deixam a geladeira. Olha, tá tudo ali, você pode pegar de tudo. Tem presunto, tem queijo, tem aquilo outro, tal, tem iogurte. Mas tem um bolo que está ali no pires que você não vai comer porque é da tua mãe. Eu trouxe lá da festa e fulano de tal deixou para tua mãe. Você pode comer de tudo, mas desse bolo aqui que está ali, você não vai tocar, entendeu? Aí ele, entendi, papai. Ok. Só que ele vai embora. E aí, você, enquanto você seja uma criancinha, você chega lá, você abre a geladeira, você vê tudo. Mas onde é que os teus olhos vão parar? No bolo que está no pires. Ou vai dizer que não? De chocolate. Para quem gosta. Ou pensa em torta de morango, no que você gosta mais, estava lá. Você olha tudo, mas os teus olhos vão justamente para aquele pedaço de bolo que está ali. E você vai e pega. E aí quando você vai, e o pai vem ver. E aí chama você. Aí você diz, mas você não deixa eu comer nada? Espera aí. Eu entendi que você podia comer de tudo.
Você deixa tudo para lá e você foca justamente no que eu disse para você não comer. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali com Adão e Eva. Deus disse, olha, comam de tudo. Todas as árvores estão aqui, ó. Um pomar bem grande, escolham, comam. Mas eles foram comer justamente da árvore que Deus disse para não comer. Essa inversão se deu como? A criação fala à mulher. A mulher fala ao homem. O homem não ouve a Deus. Porque desde o início, o que foi proposto por Deus? Deus fala ao homem, instrui o homem. O homem instrui a mulher e instrui a criação. Houve uma inversão aqui. Uma aplicação prévia. Quando deixamos de ouvir a palavra de Deus para ouvir as circunstâncias, para ouvir outros que vêm nos falar coisas contrárias, diferentes daquilo que Deus nos disse, geralmente nós vamos entrar em encrencas. Vamos nos colocar em situações bem difíceis e desesperadoras às vezes. Algo curioso é que as serpentes, elas são os animais mais rastejantes que nós temos na terra. Embora haja outros que também rastejam, mas vários deles têm patas. Mas é como se elas literalmente comessem pó. Mas há um sentido aqui diferente para isso, para pó. Mas antes de chegar a isso, quando ele diz maldita aqui, significa estar debaixo da ira de Deus. Enquanto a bênção significa o favor de Deus, a presença de Deus sendo benéfica, a maldição é justamente o contrário, a presença dele, mas com infortúnios. Isso é diferente, é justamente o oposto. Quando ele diz comerás pó, aí sim, aqui simboliza humilhação. Nós vamos ver alguns termos como esses usados aqui em textos como o de Salmo 44, versículo 25, o Salmo de Salomão 72, versículo 9 também. E um outro sentido de não só de humilhação, mas de derrota definitiva, a questão de comer pó, em Isaías 25, 12 e em Miqueias 7, no versículo 17. Essa questão aqui ela é mais profunda e maior realmente para Satanás, para o inimigo. Por quem ele seria derrotado. Por quem ele seria derrotado? Pela semente da mulher, que é indicada aqui no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Descendência de quem? Da serpente. E o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o descendente, ferirá a tua cabeça, serpente, Satanás. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Então, eis a promessa de Jesus Cristo, o Messias já aqui. Essa semente ela é vista de 3 modos, pelo menos. Então, de modo imediato, remoto, coletivo. Remoto, imediato e coletivo. Essa semente viria de uma semente santa, separada, escolhida por Deus para realizar, para executar os seus propósitos, os seus planos de redenção para esse mundo. Então, Abel foi essa semente imediata. Em Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas como ele foi morto, Sete então foi colocado por Deus em seu lugar. No versículo 25 do 4º capítulo, nós vemos que Sete nasceu. Só para dar uma panorâmica agora na semente remota, de Sete passamos por alguns patriarcas, como Enoque, Noé, Sem, então chegando a Abraão. Os patriarcas formam essa semente remota. Abraão recebeu a promessa da bênção de redenção que abrangeria as nações da terra. E Paulo chega a dizer no Novo Testamento que a semente de Abraão é Cristo, né? Carta aos Gálatas, 3º capítulo e versículo 15. Então, os homens de todo o mundo pertenceriam a uma dessas duas descendências, ou a da serpente ou a da mulher. A descendência da mulher, aqueles que seriam inclinados pelo Espírito Santo para Deus, que seriam achados por Ele, que conheceriam a sua lei, os seus mandamentos, seriam por eles, por Deus, conhecedores de Deus, dos seus mandamentos, de sua intenção para o mundo, e andariam de acordo com os seus caminhos. A descendência da serpente são os homens que têm a inclinação natural para a incredulidade, para o pecado e para a rebelião contra Deus. De qual semente você descende? A que descendência você pertence? A da serpente ou a da mulher? A da serpente não é uma descendência literal, de serpentes pequenas ou serpentes filhotes, mas como falamos, refere-se à humanidade corrompida, os homens que nasceram em pecados, porque foram conduzidos
por herança genética de Adão, que foram induzidos junto com Eva pela serpente a pecar. E então, a partir deles, os descendentes seriam agora nascidos todos em pecado e em corrupção, sempre buscando seguir os seus próprios desejos, a inclinação para serem o centro de tudo, para quererem controlar, governar tudo, movidos por desejos egocêntricos e sempre se opondo à vontade de Deus e à revelação de Deus. Como o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, lá no Evangelho de João, no 8º capítulo, versículo 44, é muito duro. Olha, o diabo é o vosso pai, vocês descendem dele. Deus então aqui anuncia que haveria uma batalha terrível entre eles, entre o descendente da mulher e entre a serpente e a sua descendência. E nós vemos que no decorrer da história sempre houve essa batalha. Aqueles que eram guiados por Deus recebiam sua palavra, e aqueles que se opunham, aqueles que tinham a palavra de Deus, a revelação de Deus. Aqui no versículo 16 então vem a pena para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores, ou de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A mulher então é frustrada nas suas relações no lar, nas suas relações com a sua própria família. Então, gerar filhos lhe traria alguma dor, mas essa pena, ou nessa pena, diz que essas dores foram multiplicadas, seriam agora bem maiores. Seria extremamente difícil e doloroso gerar filhos. Não bastasse o incômodo do período da gravidez, o parto também traria grande dor. A insubordinação ao marido marcaria a relação conjugal. Me dirijo aqui às mulheres. Ou você vai dizer que é tão fácil se submeter ao marido, ou basta ele falar uma vez e você já atende, vocês não discutem, não tem problema nenhum. É fácil assim? Para vocês, maridos, vocês conversam, você propõe, dirige, e é tudo muito fácil, tudo muito tranquilo nas relações entre marido e mulher. Não é assim? Com os filhos também. Você, como mãe, fala, teu filho de primeira já atende. A jato. Ele vai de imediato. Você sorri quando você já o vê. Você nem acabou de falar, ele já está cumprindo. Você diga que meu filho é uma bênção. Não é assim com você em casa? Não é assim com você, pai, também? Infelizmente, por causa do pecado, as relações da mulher no seu lar, na sua família, infelizmente, são assim dolorosas. Essas são as marcas do pecado através e no decorrer da história. Então, o controle substituiria a liberdade. E por que eu estou falando de liberdade? Quando as pessoas falam de liberdade, tem a intenção ou o sentido de eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Mas a questão não é essa. Quando se fala em liberdade nas Escrituras, é agora que você é livre dessa natureza pecaminosa, fortalecido por Deus, para agora fazer a vontade de Deus. Antes havia liberdade na família, antes do pecado. Mas a partir de então, a liberdade foi substituída pelo controle. O homem quer dominar, a mulher quer dominar. E aí fica então aquele eterno cabo de guerra. Então, a persuasão, uma conversa com convencimento, seria substituída agora pela coerção. Fazer sobrepujada, obrigada, e às vezes até oprimida. E a multiplicação, o Senhor diz, crescer, multiplicar e encher a terra. A multiplicação agora daria lugar à divisão. E você pode perguntar, como é que isso aí se aplica, pastor? Divórcio, por exemplo. Quantos casais? Procure os índices aí do IBGE ou outros. Quanto cresceu o percentual de divórcios? E agora está cada vez mais fácil. Com cerca de um mês você já consegue o documento de divórcio. A divisão substituiu a multiplicação. A questão do teu desejo aqui vai indicar que a mulher vai querer dominar, que ela vai querer tomar a frente, mas o homem vai ter a palavra final. Isto aconteceu pelo fato da mulher ter tomado a frente na conversa com a serpente. Ela não levou o caso para o marido resolver. Ela quis resolver ela mesma ali com a serpente. E então agora, como pena, o Senhor a coloca debaixo desse jugo.
Veja aqui nos versículos 17 a 20, então agora a pena para o homem. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. O homem, por sua vez, também sofreria em suas relações no lar. A mulher lhe resistiria, e os filhos também lhe resistiriam, seriam desobedientes. A terra foi amaldiçoada por causa dele. Originalmente, a terra deveria ser cultivada por ele, debaixo de perfeito domínio. O homem foi orientado, instruído por Deus. Deus lhe deu a ordem, Gênesis 2,15, para que ele cultivasse e guardasse o jardim e também toda a terra. No primeiro capítulo, quando o Senhor criou tudo, disse: olha, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. O homem era o administrador, o homem era ali colocado por Deus, o vice-regente da criação. Deus o soberano sobre tudo, e o homem era aquele que ele colocou para administrar aquilo que ele havia criado. Mas agora, por causa do seu pecado, toda a terra também sofre e geme até hoje. Mas a terra agora lhe produziria dificuldades e por fim lhe engoliria. Ele seria colocado agora na terra. Transgredir as fronteiras que Deus delimita com suas palavras nunca vai trazer ao homem e à mulher verdadeiro conhecimento. Quando Adão e Eva transpuseram essas barreiras, o que eles trouxeram não foi o conhecimento nem o poder que eles esperavam. Ao invés disso, trouxe a eles dor, caos e morte. Foi isso que o pecado trouxe ao homem. A morte é ao mesmo tempo, nesse caso aqui, ruína, mas também um favor da parte de Deus. Embora a morte limite o tempo do homem aqui na terra, ela abriu o caminho para a redenção eterna em Cristo Jesus. Porque se o homem continuasse vivo, e continuasse no jardim, e comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente com a natureza corrompida. O propósito de toda e qualquer lei divina, inclusive lá no jardim, sempre foi de dar vida e de preservar a vida que foi dada. Então, Gênesis 2, de 15 a 17, indo para os outros livros do Pentateuco, como Levítico, capítulo 18, verso 5, indo para os profetas, Ezequiel no capítulo 20, versículos 11, 13 e 21, indo para o Novo Testamento, Lucas 10, 25 a 28, e na carta aos Romanos, capítulo 10, 5º versículo. O princípio presente em toda a Escritura, está presente em toda a Escritura, de que obedecer à lei de Deus nos traria vida. É a prova de que a lei divina sempre foi e sempre será boa. Paulo coloca isso na carta aos Romanos. A lei de Deus, ela é boa. E aí então vemos que a mulher recebe o nome. Percebam que ela só recebe o nome após o pecado, após a queda. Eu quero que você observe comigo aí no 5º capítulo da Gênesis e o 2º versículo. Você vira uma página, você vai encontrar no 5º capítulo e o versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Percebam a unidade que havia entre homem e mulher quando foram criados por Deus em perfeição. Era o nome deles. Deus chamava Adão e vinham os dois. Não era só o nome do homem. Eva só recebe esse nome depois de ter pecado. Mesmo em meio ao julgamento da serpente, do homem e da mulher, de dores de parto, conflito de vontades, a maldição da terra, a entrada da morte no mundo, houve esperança dada por Deus. Esperança é a promessa da restauração através da semente da mulher que derrotaria a incorporação do mal, que derrotaria Satanás, que esmagaria sua cabeça e desfaria as suas obras, aquilo que ele fez lá no jardim. Eva, como você vê no próprio texto, significa mãe de todos os seres viventes. Aqui de maneira impressionante,
Satanás pensou que havia dado o golpe fatal na parte da criação que Deus criou a sua imagem e semelhança. Mas através da mulher, o Senhor deu o contragolpe. O Senhor enviou aquele que desfaria as obras do diabo. Dos versículos 21 a 24, vamos entender um pouco mais do anúncio de Cristo aqui também, da sua obra. Dos versículos 21 a 24, nós vemos que a cobertura que Adão e Eva fizeram de folhas de figueira, no versículo 7, cobria apenas parte do corpo. Era inadequada para cobrir toda a vergonha. Então o Senhor sacrificou um animal e fez túnicas que desciam até o joelho ou até os tornozelos. Essa foi a prova da misericórdia de Deus sobre eles. Lembrem-se, o Senhor os buscou. O Senhor não os abandonou, mas o Senhor foi buscá-los. O Senhor, embora tenha dado as penas, o Senhor foi misericordioso e fez a promessa do Salvador, do Redentor. Eles não poderiam reparar o mal que eles fizeram. Somente Deus poderia fazer isso por eles. E foi o que Deus fez. A promessa de Jesus Cristo, a semente da mulher, o descendente da mulher, e o sacrifício do animal para fazer as vestes para cobrir o pecado de Adão e Eva, apontam para Jesus Cristo. O descendente é anunciado. Um animal ali é imolado, é morto. Peles de animais são feitas ali para cobrir Adão e Eva, já apontando para o sacrifício do Senhor Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi anunciado ali, já em Gênesis 3. Nos versículos 12 e 13, eles colocaram a culpa, em última análise, em Deus. Lembram? Quando o Senhor pergunta a Adão, ele diz o quê? A mulher que tu me deste por esposa. Só para a gente fazer um parêntese rápido. Quantas vezes você pelo menos já pensou, quando a tua mulher fez alguma coisa, essa mulher que tu me deste, essa mulher que Deus me deu? Quantos já pensaram isso? Ou até por brincadeira já disseram? E o inverso também. Esse marido que tu me deste, só a graça, só a paciência, e por aí vai. É necessário paciência um com o outro. O homem não pensa que é melhor que a mulher, nem a mulher pensa que é melhor do que o homem. São dois pecadores. E quando dois pecadores se juntam, haja pecado. Haja pecado. Mas a graça de Deus está presente naqueles que são seus. Então nós vemos aqui que o Senhor, mesmo não sendo culpado, preste atenção nisso, meus queridos. Eles colocaram a culpa em Deus em última análise. Eles não assumiram a culpa que era deles. Mas a misericórdia e o amor de Deus está aqui. Deus disse, olha, eu vou assumir a culpa que é de vocês. Eu vou assumir a culpa que é de vocês. Eu vou apagar os pecados de vocês. Mesmo não sendo o culpado, mesmo sendo Deus santo, eu vou assumir a culpa. E como nós lemos em Isaías 53 aqui uma parte, se você pode ler depois o trecho todo. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Pela vontade de Deus, o nosso Salvador foi imolado lá na cruz. Ele assumiu a culpa. Ele pegou o escrito de dívida que constava de ordenanças, encravou na cruz e nos tornou livres. E declarou justificados. Justos. Limpos. Vocês podem entrar diante do meu Pai, porque o meu sangue e a minha carne garantem isso a vocês. Deus assume a culpa para libertar o homem, para resgatar o homem, para redimi-lo e tê-lo de novo em seu convívio e comunhão. O texto de Isaías 53 deixa isso bastante claro. O santo servo do Senhor, sofredor, para satisfazer a justiça de Deus, ele deveria levar sobre si os pecados, as culpas e as transgressões do seu povo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, comunhão restaurada com Deus, comunhão restaurada com a família, com o próximo. Nós temos isso em Jesus Cristo. Quanto ao que ele diz, quando se tornou um de nós, significa que eles agora são como uma corte celestial, conhecedores do bem e do mal. Mas quando se fala conhecedores do bem e do mal, não quer dizer que Deus provou o mal, mas que ele conhece, ele sabe.
mas ele nunca provou. Lembre-se, Deus não é tentado pelo mal. Ele não tenta a ninguém, e por ninguém é tentado. Embora ele conheça e saiba, está diante dele o mal, mas o Senhor não tem participação alguma com o mal, nem com o pecado. O Senhor então expulsou do jardim o homem e a mulher, para que eles não comessem da árvore da vida. Os querubins então ficaram à entrada do jardim, para que nenhum homem em estado de pecado entrasse e se apossasse da imortalidade comendo da árvore da vida. Se assim o fizesse, seriam eternamente corrompidos e pecadores. Nossos pecados nos impedem de ter comunhão com Deus. Em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, isso é muito claro. Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. O homem natural é alienado de Deus. Efésios 4:18, Paulo coloca isso. A expulsão do jardim simbolizou a morte espiritual do homem. Mas Jesus Cristo é a esperança que é colocada da vida restaurada e devolvida ao homem, por graça e misericórdia de Deus. Ele nos restaurou a comunhão com Deus e nos garantiu a vida eterna em seu sacrifício por nós, lá na cruz do Calvário. Cristo, então, se tornou desconhecido, desamparado, ferido, oprimido, por minha causa e por tua causa. Ele se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado no meu lugar e no teu lugar. A árvore da vida, depois desse ponto aqui, é como se ela desaparecesse da história bíblica, da revelação bíblica. Depois de Gênesis 3, ela aparece num outro lugar. Está já agora em Apocalipse. No 2º capítulo, no 7º versículo, quando diz: ao vencedor dar-lhe-ei comer do fruto da árvore da vida. Depois no capítulo 22, no 4º versículo, e também o versículo 14. Portanto, a história bíblica, que é a história da redenção, é uma história de conquistar novo acesso à árvore da vida que nos cura e nos alimenta. Jesus Cristo nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Ele é esse novo e vivo caminho para termos acesso a Deus e a vida eterna. A Bíblia começa a sua história em um jardim e termina em uma cidade, a Nova Jerusalém, como eu falei lá em Apocalipse. No meio dela está a árvore da vida, que será alimento para as nações. Esse progresso produzido aqui por Cristo, essa bênção produzida e dada por Ele, pela sua obra, nos permite voltar ao lugar de deleite, ao nosso lugar de origem, a presença de Deus, a verdadeira e perfeita comunhão com Deus, onde não há dor, não há choro, não há morte, não há rebelião, mas onde reina a paz. Salmo 16, versículo 11 fala sobre isso. Apocalipse no 7º capítulo 16, 17 fala isso. No capítulo 21, versículos 1 ao 4, depois do 9 ao 27 falam sobre isso. Nós fomos tirados do nosso lugar original, do nosso lar. Porque você vai me dizer que você ama viver nesse mundo? Quem gostaria de passar a eternidade vivendo aqui nessa terra? Cheio de limitações, cheio de tribulações, dia após dia, dores, desespero, caos. Quem quer viver aqui para sempre? Dessa maneira, nesse ambiente? Em nosso ser, em nosso coração há um anseio por um lugar que nós sabemos que é nosso, mas que nós não conhecemos ainda. Agostinho de Hipona, certa vez escrevendo, ele disse: nós fomos feitos por ti, e nós só encontraremos descanso quando descansarmos em ti. É por isso que essa vida é tão atribulada, porque nós fomos tirados do nosso lugar original, do nosso lar, habitat original, por causa do pecado. Mas graças a Jesus Cristo nós seremos colocados de novo no lugar que Deus propôs para o homem desde o início, na sua presença, em harmonia, em paz, em amor, em comunhão, para viver com Ele eternamente, sem mais rebelião, sem mentiras, sem dor, sem luto, agora plenos, definitivamente plenos, por sua graça, por seu amor e misericórdia. E as aplicações aqui para concluirmos.
O temor a Deus e a sua palavra precisa ser resgatado em nossas vidas urgentemente. A palavra de Deus é verdade, seus juízos são fiéis, são verdadeiros. Ele cumpre aquilo que ele promete. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não incorramos no pecado de Adão e Eva. Não deixemos que Satanás e o mundo ponham dúvidas em nossa mente, em nosso coração, quanto àquilo que a palavra de Deus diz que é verdade e que deve ser cumprido por nós. As guerras de palavras que nós vivemos no dia a dia não são apenas um problema de comunicação, vai para muito além disso. Elas são fruto de um coração egocêntrico, mau, que quer controle, que quer dominar, que quer tudo do seu jeito, tem que ser do seu gosto, porque senão você vai começar a criar guerra. Ele tem desejos e você vai até cerrar os punhos para garantir que esses desejos sejam realizados. É por isso que você discute com a esposa, com o marido, com os filhos, com os irmãos, lá no trabalho, no trânsito, em todo e qualquer lugar, porque você quer as coisas do seu jeito. Isso é fruto que veio do lado de Adão e Eva. Normalmente, ao falarmos, nós refletimos o Senhor ou refletimos a serpente? Quem direciona o nosso coração e as palavras que saem de nossa boca? Se nos colocarmos submissos à palavra de Deus, nós seremos homens que liderarão a família com amor e com graça que vem de Deus. Não devemos dominar como tiranos, e aqui eu me refiro aos homens, mas liderar como verdadeiros e bíblicos sacerdotes do lar. Quero incentivar a você a ler o artigo que está aí. Não é porque eu escrevi não, mas eu quero que você leia, porque ele é desafiador, inclusive para mim. Fui usado por Deus para escrever aquilo. Ser sacerdote do lar é a missão que eu e você temos como homens. E não é fácil assumir, não é fácil realizar essa missão. É só pela graça e pela misericórdia de Deus mesmo. Mas a graça que vem da cruz, o descendente da mulher, nos capacita. Os feitos do pecado nos assolam até hoje e vão continuar assolando até que Cristo venha. Mas nós temos a presença abençoadora, capacitadora do nosso Salvador. Podemos então exclamar: graças a Deus, glória a Deus por Jesus Cristo. A semente da mulher que veio, nasceu da Virgem Maria, cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens, cumpriu sua missão de morrer e de ressuscitar, e está dia a dia intercedendo por minha vida e pela tua. Ele deixou suas palavras registradas para que as conhecêssemos e andássemos por elas. Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, o 5º ao 7º. Evangelho de João, o 5º capítulo, o 6º capítulo, o 8º. A Escritura como um todo, elas formam as palavras de Cristo, a palavra de Cristo que Ele nos deu, para que vivamos por ela. Nossos corações têm que ser alimentados por essa palavra. Caso contrário, ficaremos vulneráveis às palavras da serpente, às palavras de Satanás, e traremos ruína sobre nós e sobre nossas famílias. Eu me dirijo aqui às mulheres agora. As mulheres que não conhecem a palavra de Deus e que não foram salvas pelo Senhor Jesus, não compreendem a submissão que foi proposta por Deus em sua palavra. Elas não sabem que as tribulações impostas vêm por causa do pecado lá de nossos pais Adão e Eva. A mulher é uma auxiliadora. Ela está na liderança da família junto com o marido. Ela deve ajudá-lo a liderar a família para a glória de Deus. Mas infelizmente há mulheres que conhecem a Deus e sua palavra, que sabem de tudo isso, mas ainda assim se deixam influenciar por um veneno da serpente que está há algum tempo aí chamado feminismo. Acham que devem ter os mesmos direitos e fazer as mesmas coisas que os homens fazem. Não ouvem a Bíblia, ouvem a sociedade, ouvem as tendências, as vãs filosofias, e não se voltam para ouvir a palavra de Deus. Biblicamente falando, as funções de homem e mulher na família são complementares. Homem e mulher devem ser um. O sentido é de comunhão e unidade, como foi proposto em Gênesis 2, no versículo 24. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. União material, união espiritual, integral. Os dois seriam um só para viver em comunhão e unidade. Por causa do pecado, isso foi quebrado. Mas quando o homem de Deus, quando o Espírito Santo de Deus habita, que é servo de Cristo, quando esse homem serve em amor e a mulher responde a submissão amorosa com um propósito em comum,
a graça que vem da cruz, da semente da mulher, começa a ser expressa na terra. Por causa do pecado, há mulheres que manipulam os seus maridos, dão um jeitinho de tentar conduzir as coisas da família do seu jeito. Não aceitam um não do marido, vão buscar outros caminhos, de maneira sutil, desrespeitam as autoridades dos seus maridos e têm tremenda resistência em serem lideradas por ele. Por outro lado também, há maridos preguiçosos, que querem deixar as decisões e responsabilidades que são deles para suas esposas. E isso é pecado, é injusto e reproduz o que Adão fez com Eva. Há também aqueles que são opressores, machistas, inveterados, que sufocam as esposas e os filhos, que não pastoreiam os seus corações, não são sacerdotes do lar e reclamam da resistência das esposas e dos filhos à sua liderança. A iniciativa é nossa, é dos homens. Esposas e filhos que são amados e servidos respondem com amor, submissão e honra. Salmo 128 é muito prático. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do fruto do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, e os teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Precisamos clamar por sua graça e misericórdia. Em último lugar, precisamos da graça de Deus para sermos família. Precisamos da palavra de Cristo e sua obra para nos revestirmos das vestes que Ele nos deu em sua morte e ressurreição. Sem Ele não há salvação. Sem Ele não há família em unidade e harmonia. Não há igreja de acordo com a vontade de Deus. Só Cristo. Só Cristo. Concluindo, nós fomos afastados, banidos da presença de Deus por causa do pecado de nossos pais. Mas em Jesus Cristo, a semente da mulher, o descendente vencedor sobre o pecado e sobre a morte, nós temos acesso ao Pai novamente. Nossos pecados foram apagados, perdoados e estamos sendo santificados por Cristo para voltarmos ao nosso lar. Entraremos na cidade pelas portas e teremos acesso à árvore da vida. Ele será o nosso Deus e nós o seu povo eternamente. E enquanto caminhamos aqui, ouvindo a sua voz, as suas palavras, nós clamamos ao mesmo tempo: Maranata, vem Senhor Jesus, nós te aguardamos. Amém e amém. Vamos orar. Ó Senhor, a tua palavra é a verdade. Por isso, Senhor, te clamamos, santifica-nos na verdade, a tua palavra que é a verdade. Dá-nos ouvidos que ouçam, Senhor, atentos, um coração ávido para compreender e colocar em prática, Senhor, os teus propósitos, os teus mandamentos. Senhor, perdoa-nos pelos pecados de não ouvirmos a tua palavra, de não atentarmos com seriedade e temor para a tua palavra. Eu clamo, Senhor, por cada um dos sacerdotes do lar que estão aqui nesse lugar, cada um dos pais de família, cada um dos líderes dos seus lares. Senhor, sustenta-os em tuas mãos. Que eles amem a tua palavra, que eles temam ao Senhor, que eles amem as suas esposas, que eles se santifiquem por elas, que eles intercedam como sacerdotes por elas, pelos seus filhos, que eles pastoreiem o coração deles, que eles os sirvam com a tua palavra e pela tua palavra, Senhor. As mulheres, Senhor, que elas sejam submissas em amor, submissas no Senhor aos seus próprios maridos, que elas também intercedam por eles, que elas o ajudem a serem homem de Deus, um homem segundo a tua vontade, que elas também os ensinem a amar e a servir. Que os filhos também, Senhor, sejam da mesma forma obedientes aos pais, no temor do Senhor. Que eles cresçam na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e que honrem aos seus pais, e que eles, por tua graça e misericórdia, louvem ao teu nome por causa deles. Senhor, que haja harmonia nas famílias. E eu quero te clamar, Senhor, porventura, se há famílias aqui que estão em momentos difíceis, de crise, eu te peço sobre eles a tua paz. Eu te peço sobre eles a esperança e o poder do Evangelho de Cristo Jesus sobre as suas vidas. Que marido e mulher voltem à comunhão. Que pais e filhos também voltem à comunhão. Que haja reconciliação em Cristo Jesus.
E se porventura há pessoas que entraram aqui e não te conhecem, que elas sejam alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus também. Te pedimos assim, Senhor, por graça e por misericórdia, para que também como igreja sejamos a família de Deus proposta em Tua palavra. Dá-nos graça, poder para perseverar nestas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, a receber a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso eterno, maravilhoso e verdadeiro Pai, a comunhão, o poder e as incomparáveis consolações do Espírito Santo, bem como o seu avivamento, sejam sobre nós, sobre todas as famílias do povo de Deus, sobre toda a igreja de Deus, hoje e até o dia que Ele vai voltar para nos buscar e nos levar para o nosso lar. Amém e amém.